e tem usado esse tempo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. Deus abençoe. Igreja maravilhosa, boa noite. Eu quero dizer para vocês que a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração é uma surpresa. Porque o que eu iria pregar de manhã, né, todo o esquema que eu preparei para pregar de manhã, eu vou falar agora à noite. E de manhã nós ficamos só na introdução. Nós não saímos da introdução. Então foi praticamente uma preparação para estar aqui hoje, na noite de hoje, entregando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero dizer, antes de começar essa palavra, que é uma satisfação estar lá com os irmãos. Eu não jogo bola, irmão. Eu sou uma perna de pau mesmo. Mas o pastor Josimar e o Amorim me converteram. E, irmão, quando eu fui lá, eu falei assim, eu não posso deixar de vir nesse lugar. Porque o lugar lá, eu acho que o lugar é um lugar santo mesmo. Entendeu? Ali a gente joga futebol, ali a gente brinca, mas, cara, é uma natureza tão linda, tão grande, que só pelo estar ali, a gente já se sente bem. É como se fosse assim uma lavagem de alma. É como se fosse assim não vou dizer descarrego não, tá? Mas é como se a gente estivesse tirando de nós aquilo que às vezes, durante a semana, a gente acumula e ali a gente solta. Né? Tem um banho de cachoeira lá que é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Então isso. E olha, e o melhor de tudo é a resenha. Ali no meio de uma partida ou outra, os irmãos conversando, batendo um papo, e cada um ensinando um ao outro, com muita humildade, com muito coração. Irmãos, é realmente um ambiente salutar, porque é ambiente de pastores comprometidos em estar em comunhão, estarem juntos. Todas as igrejas, um monte de igrejas diferentes, um monte de congregações diferentes, mas cada um falando a mesma linguagem, a linguagem do Senhor Jesus. Isso é que é importante. É o que eu estou dizendo. Às vezes o Espírito, ele age dentro da igreja Batista Betânia, ele age dentro dessa igreja aqui, como age também em outras igrejas, em outros lugares. Agora o Espírito Santo que age é o mesmo. É como se nós estivéssemos em portos diferentes, um porto aqui, outro porto ali, mas a água que permeia esses portos é a mesma. A água que molha todos eles são o mesmo. E o Espírito Santo de Deus, que rege as igrejas nesse país, nesse lugar, nessa terra, também está aqui em Betânia. Está regendo essa igreja, está levando essa igreja aonde quer que ele leve. Por exemplo, nós estamos falando hoje de uma igreja relevante, de uma igreja onde o apóstolo Paulo começou então a admoestar. O apóstolo Paulo lá em Filipenses, ou melhor, lá em Filipos, ele viu um certo burburinho no meio da igreja, e ele mandou uma carta para a igreja. Nesse momento, nesse recado, o apóstolo Paulo fez questão de lembrar o que a igreja era. Ele fez questão de dizer, olha irmãos, que foi onde nós começamos, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão em espírito, alguma profunda afeição e compaixão. A união em espírito, isso é o capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo lembrou tudo isso, o mesmo modo de pensar, as mesmas atitudes, ele disse, vocês já são isso. Vocês são isso. Não é novidade, não. Isso não é novidade no meio de vocês. O apóstolo Paulo chamou a atenção. Aí sim, ele entrou no assunto em que ele queria falar com a igreja. E quando ele entrou nesse assunto que ele queria falar com a igreja, ele então fez, lá no versículo 3, a seguinte admoestação. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele fez a demonstração porque ele viu o burburinho, que estava tentando. Irmão, nós estamos falando sobre a palavra que pode causar vida ou morte
A palavra que pode causar vida ou morte. Em Provérbios, nós estamos na série de Provérbios, nós estamos falando, na quarta-feira nós estamos dizendo isso. O poder que a palavra tem de causar vida ou morte. Ah, Romão, o poder da morte está em Jesus Cristo, tudo bem. Mas quando você é entregue a outro Deus que não é o Cristo, as tuas palavras podem causar morte em alguém. Morte para Deus não é só essa morte física. Morte para Deus é separação. Entenderam? Então estava havendo um burburinho em Filipos. Apesar dos atributos do Espírito Santo, dos atributos do crente de Deus, dos atributos de Cristo, daquele Cristo que fez o amor entrar e brotar no coração. Apesar de tudo isso, estava vindo burburinho. Estava havendo um disse-me-disse, uma fofoca, meias verdades. E eu tenho falado nas quartas-feiras aqui, que meias verdades não é verdade, é mentira. Verdade é verdade, acabou. Meia não existe. Se você chega, irmão, eu ouvi falar alguma coisa de alguém que falou alguma coisa. Irmão, para ali. Nessa série que nós estamos falando nas quartas-feiras, nós falamos das palavras que podem causar mal. Falamos das palavras que podem causar bem e falamos das palavras que podem causar mal. Aí falamos sobre a mentira, falamos sobre a fofoca, falamos sobre a bajulação, que foi a última agora. E na outra quarta-feira, ou seja, quarta-feira que vem agora, nós vamos falar sobre as palavras iradas, palavras com iras ou palavras impetuosas. Palavras que às vezes cavucam lá dentro algum tipo de crise que tira o nosso coração do alvo que é Jesus. Isso tudo nós temos falado na quarta-feira. E se você quiser ver, está tudo lá no YouTube da sua igreja. Nós já estamos no 27ª palavra sobre Provérbios. E Provérbios, ele tem trazido para nós lições do dia a dia. Que pessoas às vezes ignoram, pensando assim, isso aí não é nada, mas é tudo, porque Deus está falando através da sua Bíblia, através da sua Escritura, através da sua palavra. A Bíblia é o nosso manual, é a nossa régua. E quando essa régua entra na igreja, ela entra justamente para corrigir esses pormenores que vão causando ruídos. Paulo sentiu a necessidade de falar isso na igreja. A igreja de Filipos é uma igreja muito abençoadora. É uma igreja que durante a história do missionário de Paulo, é uma igreja que chegou junto a Paulo, através de ofertas, através de sustentação, sustentou o ministério de Paulo pelos dízimos e ofertas. Está lá o testemunho da igreja de Filipe com isso. Mas a igreja de Filipos é uma igreja como Betânia é também, uma igreja que tem gente boa e gente que não é boa. Não vou falar gente ruim não. Entendeu? Porque também eu sou ruim. E eu vou me colocar nesse monte de gente aí que é gente ruim. Por que eu me coloco ali? Porque eu preciso muito que Deus mude o meu coração. Eu preciso muito que Deus mude o meu jeito de pensar. Porque eu quero pensar homogeneamente igual à igreja. Eu quero pensar como um conjunto, como um corpo só. Eu não quero pensar sozinho. E todos os dias que eu estou aqui nesse lugar, eu procuro estacionar, eu procuro direcionar, eu procuro colocar o meu coração de acordo com aquilo que a igreja também pensa, para que nós possamos ser um corpo só, possamos ser uma voz só, como o apóstolo Paulo falou aqui, possamos ser um espírito só, possamos ser uma comunhão só, um corpo só, e não dois corpos divididos. É isso que Paulo está falando aqui. E aí, Paulo diz o seguinte: vocês têm olhado para isso? Tome cuidado com isso. Tome cuidado assim e assado. Ou seja, não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Falamos isso pela manhã. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Falamos isso pela manhã. E no versículo 5, Paulo dá a receita. Paulo diz o seguinte: seja a atitude de vocês
a mesma atitude de Cristo Jesus. Essa é a receita. Irmão, você quer ser um membro abençoado desse corpo abençoado, que é o corpo de Jesus Cristo nesse lugar? Você quer ser isso? Então, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Ele disse lá: vocês são isso, igreja. Vocês já têm isso aí. A ferramenta que Deus já despertou no coração de vocês: amor, união, afeição, comunhão, serviço, obra, engajamento, exortação. Tudo isso está falando aqui. Vocês já têm, a igreja já faz. Mas o burburinho continua. É porque a ambição egoísta e a vaidade ainda continua no meio de vocês. Foi o que Paulo está dizendo aqui nessa palavra. E também o interesse pelos outros não é o mesmo interesse do amor que Jesus Cristo tem colocado no coração de vocês. O amor que Deus coloca no coração de um crente derramado, ou melhor, alcançado pela sua palavra, não é o amor que tem o interesse próprio, mas é o amor que tem interesse nos outros. Outros é a palavra-chave da nossa vida cristã. Por que outros, irmão? Eu ouvi aqui, eu não estou lembrado de quem, mas que diz que Deus se manifestou através do amor que nós temos pelo outro. É assim que Deus se manifesta. Deus não se manifesta através de muita pirotecnia, muita coisa, muito show. Eu já vi aí aglomerações de milhares de pessoas. Pode olhar na internet, o cara enche a bola e dizendo assim: olha como Deus é bom. Cada um procurando o seu interesse. E aí, quando vai perguntar, cadê o interesse dos outros? Quanto de relevância a tua igreja tem no lugar onde está? Isso aí eu estou falando lá naqueles congressos de milhares de pessoas. Ou a vida de vocês é só se reunir de evento em evento? Já dizia o pregador, que muitas vezes falou aqui nesse lugar, que tem irmãos que ficam de evento em evento, pulando de evento em evento. Mas não é esse o papel que Jesus está dizendo aqui nessa palavra para você, meu irmão. Ele está dizendo agora: seja a sua atitude a mesma atitude de Jesus Cristo. E qual é essa atitude? Nós vamos agora, a partir do versículo 6 em diante, descrever e falar sobre isso. Estou olhando o tempo aqui, tá? Vamos lá. Versículo 6. Que embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia se apegar. Lê de novo. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Novamente. Que, embora eles, Cristo Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele se apegava. A primeira coisa que aconteceu com Jesus, quando ele veio à terra e se manifestou através do nascimento de um ser humano, foi que simplesmente ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua divindade, pegou todos os privilégios divinos e colocou do lado aqui, dizendo: eu não me apego a isso, porque eu quero estar junto ao homem e à mulher, junto à humanidade a qual eu participei da criação desde a fundação do mundo, mas eu vou estar com eles. Para isso, ele tirou os privilégios divinos e deixou com o Pai. Se esvaziou de si mesmo e se tornou 100% homem, estando junto de nós, para nos ensinar, para nos dizer
como nós devíamos viver, exatamente aqui nesse lugar. A primeira coisa que Cristo fez não foi pensar nele mesmo, coisa que deveria apegar-se, está escrito aqui, deveria, mas ele não fez. Ele pensou em você, meu irmão, ele pensou em mim, ele pensou em nós, porque o trabalho que ele tinha, a missão que ele tinha que fazer, era nos resgatar. Mas para nos resgatar, ele teve que flutuar, como eu já falei isso um monte de vezes, durante 9 meses, no útero de uma virgem, e nascer de uma mulher, para se tornar homem, e se tornar o Salvador, se tornar o resgatador, se tornar o exemplo, se tornar o Cristo que te ensina e que vai continuar nos ensinando a viver como nós temos que viver. Atitude. Essa foi a métrica do Senhor. Ele tomou uma atitude, e uma atitude direcionada a quem? Direcionada a você e a mim, ao outro. Palavra-chave, outros. Aleluia, aleluia, glória a Deus porque Cristo pensou em você e em mim, glória a Deus porque Cristo veio dos céus e pensou em você e em mim. Irmão, e eu fico às vezes pensativo em muitos irmãos que receberam esse Cristo no seu coração, como Paulo admoesta aqui no versículo 1 e 2, receberam todas essas características desse Cristo em sua vida, e ainda pensa, dentro da sua, dentro da sua bolha, que pode pensar em outra coisa, que não seja amar o próximo, que não seja amar outra pessoa, porque Cristo fez isso com ele, mas ele não pode fazer isso com outro. Eu fico aqui pensando que muitas pessoas que dizem que tem um amor no coração, que tem Deus no coração, mas não conseguem se doar a ninguém, não se doa na igreja, não se doa no trabalho, não se doa nos relacionamentos, não se doa na família, não se doa em lugar nenhum. Ou seja, família, pessoas que ficam ali dentro de si, como se fosse um casulo de alguém que só pensa em si mesmo. Mas eu vou novamente recordar o versículo 4, ou melhor, o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta, mas pense uns nos outros. Não considere o outro superior a si, mas pense nele com amor. Pense nele com carinho, porque a partir disso, Deus vai te usar para fazer alguma coisa no meio do povo. É a partir disso que Deus vai usar você como membro, como parte desse corpo. Não adianta você ficar pensando que eu sou crente porque eu aceitei Jesus. Aceitei. Eu sou de Deus. Eu sou dele. Ah, que coisa. Agora sim, ninguém me segura. O poder está aqui. Irmão, antes do poder, pense no amor. Aleluia! Antes do poder, pense no amor. O poder está no amor. O poder está no amor, sabia disso? Você quando ama, você vence o quê? O que diz a palavra? Vence o medo. E quando você vence o medo, você faz o paralítico andar. Quando você vence o medo, você faz a igreja funcionar. Quando você vence o medo, você se aproxima. Quando você vence o medo, você fala. Quando você vence o medo, você conversa. Quando você vence o medo, você é a igreja, a comunhão, um com o outro. Quando você vence o medo, você vai no próximo e diz, eu quero orar por você. Esse negócio de ficar numa bolha e dizendo, não, eu vou seguir aqui o meu Cristo do meu jeito, acabou.
Irmão, é o Cristo que você construiu para você. Mas o Cristo que eu estou dizendo, que a palavra de Deus diz, que Filipenses está afirmando, é um Cristo que teve a atitude de pensar nos outros. E assim ele está dizendo, seja você também um que copie a atitude de Jesus. E pense no seu próximo, pense no seu irmão. Saia da sua bolha e venha para a comunhão. É isso que Cristo está dizendo. Pare de ficar pensando que você é uma igreja sozinho, porque você não é. Você tem que ser uma igreja com todos. É isso que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não pode pensar em um, sem pensar no todo. Ela tem que pensar no um, como se fosse todos. Amém? Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Isso não era algo em que devia se apegar. A atitude de Jesus em deixar de lado os privilégios divinos e pensar nos outros, nos leva a refletir qual tipo de evangelho que eu e você vivemos. Faz aí uma reflexão dentro do seu coração. Antes de você simplesmente anotar qualquer coisa e dizer, que tipo de evangelho eu vivo? Que tipo de evangelho eu estou vivendo no meu coração? Antes de você ser crítico de alguma coisa, que o irmãozinho lá, fulano de tal, está fazendo, ou que o irmãzinha lá, fulano de tal, está fazendo, você faça a crítica de você mesmo. E diga, que tipo de evangelho eu estou vivendo? Que tipo de comunhão eu vivo? Que tipo de igreja eu estou vivendo? Ou eu sou apenas uma igreja nominal? Ou apenas eu faço a minha parte? Como se o Cristo estivesse lá no lugar onde eu deixo ele lá quietinho. Falo, Senhor, agora eu vou sair para o trabalho, fica aí quietinho, que quando eu voltar para casa, eu quero te encontrar aí nesse lugar. Jesus não é isso. Jesus não está numa parede parado esperando você ir lá e voltar. Jesus vai com você. E se ele vai com você, ele precisa estar em você. E se ele está em você, você tem que ter a mesma atitude de Jesus. Pensar nos outros, para ser comunhão com Deus. Aleluia, comunhão. Comunhão com Deus, como é que é? Comunhão com Deus é quando eu vejo Deus nele. Comunhão com Deus é quando eu vejo Deus nela. Eu vejo Deus em você, minha irmã. Isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é quando eu olho para cá e vejo Deus ali no irmão. Comunhão com Deus é quando eu olho para o irmão e amo ele. Cumprindo a palavra de Jesus, estava ali chorando e você veio me consolar. Estava com fome e você veio me dar comida. Estava com sede e você me deu água. Isso é comunhão com Deus. Isso é ser igreja. Isso é estar junto daquilo que Deus tem proposto para você. De pensar nos outros. Jesus deixou seus privilégios de divindade ali do lado. E todas as vezes que algum milagre aconteceu, alguns milagres aconteceram para mostrar a divindade de Jesus. Porque Jesus não se colocou na terra como um todo-poderoso, dizendo assim, olha só o que eu faço. Olha só como eu sou Deus. E falou assim, agora vocês me respeitam. Jesus não fez isso. Jesus não chegou lá no pináculo da montanha e disse, vejam só a mágica que eu vou fazer. Porque através de mim muitos aí vão cair, vão fazer isso aqui. Não, Jesus não fez nenhum tipo de palhaçada. Jesus simplesmente ele olhou para aquelas pessoas com compaixão e lhes deu uma palavra de amor. Ele deu uma palavra que confortasse o coração e que fosse ali alimento para as suas vidas. Jesus alimentou o faminto. Jesus simplesmente foi o refrigério de almas cansadas. Jesus foi aquele que amparou pessoas perdidas. Jesus foi aquele que levantou os caídos. Jesus é aquele que andava pela periferia. Jesus é aquele que se importava com os pobres. Jesus se importava com o aflito. Esse foi o Jesus que desceu do céu e ficou entre nós. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus que Jesus me ensina a pensar. Glória a Deus que Jesus me coloca no meu lugar. Fala, Romão, tu ainda tem que andar muito. Mas olha, é só seguir a minha atitude. Aleluia. Aleluia. Jesus nos ensina, com sua atitude, que devemos preferir uns aos outros. Romanos 12, versículo 10, painel, se puder me ajudar, coloque esse versículo aí. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprios. Ele toca no ponto nevrálgico, né? Porque você dá honra a outras pessoas mais do que a si. Ah, Romão, isso é fácil. E você fala que é fácil. Você fala para os outros ouvir. Mas fazer mesmo você não faz. Mas hoje Deus está te dizendo, Romão, não fica só no falatório, mas fala, faça. Romão, não fica só no disse-me-disse, mas faça. Romão, não fica só no eu sou assim, não. Veja você o que é e seja realmente o que tem que ser. E Romanos está bem claro. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que a sua mão direita faz, a sua esquerda não saiba. Está me entendendo por que Jesus falou isso? Que é porque nós temos o costume de fazer propaganda de nós mesmos. Mas o mais interessante em sua vida é que a propaganda que tem que sair de você não é a sua, mas é a de Deus. A propaganda que tem que sair da sua vida é aquela que o Senhor vai te usar lá na tua escola. A propaganda que tem que sair da sua vida é aquela que o Senhor vai te usar lá na sua família, lá com a sua esposa, lá com os seus filhos. A propaganda que tem que sair do seu coração, da sua vida, é a propaganda que você tem que colocar diante da igreja do Senhor, nos meios desses corredores, no meio do povo de Deus. Essa é a propaganda, é esse o Cristo que você tem que mostrar. Aquilo que Deus faz em você é o que tem que reverberar. Aquilo que Deus faz realmente em seu coração é o que tem que aparecer. Seja a propaganda de Deus. Seja o outdoor do Senhor. Outdoor do Senhor. Outdoor de Deus. Seja uma carta lida. Como diz lá em 2 Coríntios. Uma carta lida. Quando as pessoas te lerem, ver a presença de Jesus em você. Quando as pessoas lerem você, ver o Espírito Santo brotar da tua boca. Quando as pessoas lerem você, ver um abraço fiel, um abraço fraternal, um amor fraternal a ser distribuído. Essa é a atitude do Senhor. A atitude de um Deus que se vaziou dos seus privilégios para pensar nos outros. A atitude de um Deus que pensou mais em você e em mim do que nele mesmo. Ele não pensou em si. Se Jesus quisesse fazer alguma coisa, ele queimava tudo, como João e Tiago falou. Jesus, manda que a gente vai lá e bota fogo nesse povo todo. E eu duvido que esse povo vai deixar de reconhecer quem tu és. Não é esse o reconhecimento que Jesus quer. Jesus quer de você o amor. Jesus quer de você que você o ame. E quando você o ama, você não tem que ter medo dele. Quando você o ama, você tem que ter prazer em estar na sua presença. Ser de Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é amar a Deus. Porque quando você ama, você respeita. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é amá-lo, a ponto de respeitá-lo em toda e qualquer ocasião. Pronto. Está fazendo coisa errada?
Teme a Deus, meu irmão. Você não diz que ama a Deus? Então respeita esse Deus a quem Ele está aí dentro do seu coração. Porque a partir do momento em que você se diz ser de Deus, sabe o que acontece? Júnior, sabe o que acontece? O nosso coração se torna casa. A nossa vida se torna casa. O nosso viver se torna dele. E tudo que você pensa ou faz, Ele está lá dentro vendo. Ele habita em você. Ele mora em você. Ele faz de você a casa dele. E quando você o ama, você respeita a presença dele. E todas as vezes que você vai perigar, chegar perto do abismo, Romão, sai daí, porque não é o teu lugar. Sim, meu Deus, obrigado pelo teu aviso. Eu te amo. Pronto. Vocês estão me entendendo? Jesus pensou nos outros. Você também pense nos outros. Edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10 e 11. Por favor, painel. Meu tempo já está ali, falando comigo. Para aí, Romão. Tudo bem, vou parar. Calma. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, versículo 10 e 11. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Olhe bem, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O dia a dia que nós vivemos. Tem irmão que simplesmente para dormir, às vezes ele dorme com um pijamão até lá na ponta, porque diz, Deus está aqui nesse quarto, então eu vou dormir. Irmão, não é esse respeito que Deus quer, não. Deus quer aqui, ó, um coração limpo diante dele. Um coração dele. É isso que Deus quer. É esse respeito que Deus quer. Por quê? Você acha que quando você toma banho, Deus vai... Não, tá bom, irmão, eu não vou ver você não, tá? Pode ficar aí tomando banho. Não. Deus está com você lá no banheiro. Deus está com você lá na hora que você dorme. Deus está com você na hora que joga bola. Deus está com você na hora que toma banho de cachoeira. Deus está com você quando você tira as férias. Uai, Romão, que história é essa de férias? Crente tem que ficar ali, ó, o tempo todo trabalhando na igreja. Espera aí, meu irmão. Espera aí. O Espírito Santo é Espírito. Jesus agora está lá no outro corpo glorificado. Mas o mesmo Cristo disse, Ele quer te dar uma vida em abundância, e Ele sabe que você precisa de descanso. Ele sabe que você precisa de um alívio. Agora, onde você estiver, aliviando o seu coração, aliviando o estresse do dia a dia, ou descansando, ou no lazer, assistindo um show, assistindo aqui, se divertindo, dançando. Cadê a minha linda? Dançando. Onde você estiver, Jesus tem que estar dentro do seu coração. Jesus tem que estar dentro da sua vida. Por quê, irmão? Porque lá, no lugar onde você estiver dançando, talvez encontre alguém que precise ouvir essa palavra. E você tem que estar pronto para falar. Amém? Edificando uns aos outros. Vamos correr aqui. O segundo ponto que Deus quer falar com você. A atitude de Jesus. No versículo 7 de capítulo 2 de Filipenses, está dizendo o quê? Olha só o que diz. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Novamente. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele veio como servo para servir. E ele serviu em todas as pessoas que o encontraram, ele serviu. Estava contando hoje de manhã que chegou um grande lá da sinagoga, um príncipe da sinagoga, um cara da alta sociedade,
quando se defrontou com Jesus, o que ele fez? Ele disse: olha, eu sou o cara da sinagoga, Jesus, aí, tem que me respeitar. Sabe com quem você está falando, Jesus? Sabe quem sou eu? É isso mesmo. Tem gente que chega assim para Jesus. Aí Jesus, sabe quem sou eu? Eu fiz isso. Sou presidente disso, presidente daquilo, eu sou não sei o que daquilo, eu sou não sei o que, eu fiz assim, eu fiz assado. Jesus, tá, tudo bem, e aí? Jairo não chegou assim diante de Jesus, não. Jairo chegou nos pés dele. Jairo publicamente, olha, que se humilhar diante do Senhor, reverenciar Jesus naquela época de Jairo, era colocar um alvo nas costas. Jairo não se importou com o que falavam dele. Jairo simplesmente se humilhou diante do mestre e se colocou diante dele. Eu preciso de você, Jesus. A minha filha está morrendo. Eu pergunto a você, Jairo é um cara bem de vida. Aí as pessoas falam, Jesus só ligava para os pobres, tá? Não vem com essa onda não. Tá. Os pobres eram os que precisavam mais de Jesus. E Jesus estavam lá, mas a presença de Jesus era mais notória ali naquele lugar. Os aflitos, os que precisavam, os que estavam necessitados, todos eles estavam lá esperando realmente o alívio do Senhor. Mas quando um rico daquele se encontrava com o mestre, a coisa acontecia diferente. Zaqueu, numa doideira lá, falou assim, não, eu tenho que ver esse cara, eu tenho que ver. Eu fico pensando na aflição que Zaqueu estava, e o que eu faço para ver ele? E o que eu faço? Zaqueu correu lá na frente da multidão, falou, ele só pode passar por aqui, eu vou subir antes de todo mundo. Suba e fica esperando ele passar. Zaqueu não foi dando carteirada em Jesus. Jairo não foi dando carteirada em Jesus. Jairo não foi colocando o seu posicionamento em Jesus. Jesus, tu sabe o que eu fiz na tua igreja? Tu sabe quem eu sou na tua igreja, Jesus? O que eu fiz lá, o que eu trabalhei, claro que Jesus sabe. Oh meu Deus, Ele é Deus. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe o que você fez. Não precisa colocar isso diante dele. O que você precisa colocar diante dele é um coração contrito e humilde diante do Senhor. Porque Ele veio para te servir. Mas você, para ser servido, você tem que vir aqui. Porque Ele vai chegar até aqui para falar com você. Amém? Jairo fez isso. E Jesus o acompanhou. Olha, o Deus da vida acompanhou Jairo. Que coisa! É isso. Zaqueu estava lá. Jesus disse, desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou ficar com você na tua casa. Aí as pessoas perguntam, Romão, mas o rico, quando é rico, ele não pertence ao céu, né? Porque ele não vai para o céu. Está certo, não está errado não. E agora, Romão, como é que fica? Contradiz aí? Não. A partir do rico, que olha, defronta com Jesus, ele deixa de ser rico material. E ele começa a ser rico do céu. Vou explicar. O rico material é aquele que coloca a riqueza como seu ídolo. Então nenhum Deus pode chegar perto dele, porque ele já tem um Deus, que é a riqueza dele. O rico que se encontra com Jesus, o Deus dele é o Senhor Jesus da cruz. E tudo que ele tem, o coração, a vida, o trabalho, a riqueza e tudo que é dele, agora está com Jesus. Está com Jesus. Não está com o bispo não, tá? Não está com o pastor não, está com Jesus. Porque Jesus vai usá-lo naquele jeito que ele é, do jeito que ele está, para servir e abençoar os outros. Olha só onde nós estamos chegando.
Olha onde é que eu quero chegar até você. Jesus, ele ia para qualquer tipo de pessoa, seja rico, pobre, miserável ou bem de vida, o que for, Jesus ia, porque o importante é que quando o cara está lá em cima, ele tem que descer. Quando o cara está lá embaixo, Jesus está perto dele. Quando ele está em qualquer lugar, Jesus se encontra com ele. Os dois começam a se aliar, e o Senhor faz a obra que tem que fazer, e o Senhor traz a sua igreja onde tem que trazer. É assim que Deus faz. Vou correr mais um pouquinho, que eu tenho 2 minutinhos. E eu quero falar mais uma coisinha com você. Ele se sacrificou. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem disse para você que trabalhar para Deus dá trabalho? Quem diz para você que fazer alguma coisa para o Senhor é fácil de fazer? O Senhor falou: se você quiser me seguir, me segue, mas toma a sua cruz e me segue. Se entregar para o Senhor, seguir ao Senhor, é fazer parte desse exército que sacrifica alguma coisa. Não adianta você dizer: eu quero servir a Deus, e vai ficar do jeito que você quiser ficar. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Sacrifício. Nós temos que imitar o Senhor Jesus. Há certas coisas em sua vida que você tem que sacrificar. Tem muitas coisas em minha vida que eu sacrifiquei. E ainda hoje eu levo no altar do Senhor, como testemunho de vida. Romão, você vive igual todo mundo. Não, senhor. Você não me conhece, irmão. Você não sabe daquilo que eu lá outrora fui. E o Senhor disse: olha, Romão, você para ficar comigo vai ter que sacrificar. E eu sacrifiquei e estou até hoje, há 27 anos, 23 anos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas eu sacrifiquei. Tem certas coisas na vida que nós não podemos carregar consigo, porque nós temos que fazer sacrifícios em nome de Jesus. Aí você pergunta: mas o que é isso? É copiando a atitude de Jesus. Jesus se sacrificou. E ele não ficou no meio do caminho não, como muitos de nós fazemos. Muitos de nós dizem que está sacrificando a Deus e fica no meio do caminho. Um burburinho que acontece como aconteceu lá em Filipos, te tira da igreja, te tira do foco, te tira de Deus, te tira da missão, te tira do empenho, te tira de tudo que você disse que ia sacrificar, te tira. Meu irmão, você é de Deus. Ele deu a vida por você. Ele foi até o fim, e morte de cruz. Ele está nos ensinando, ele está nos dizendo como fazer. Então, tome a atitude de Cristo. Sacrifício. Porque quem glorifica a sua vida não é o Romão, nem o pastor fulano, nem o pastor ciclano. Quem glorifica a sua vida é Deus. Assim como Deus glorificou a Jesus. E o Senhor Deus o exaltou. E todo nome se dobrará o joelho a Ele. É assim que a palavra de Deus diz. Esse Jesus que deu a vida por você, que foi até o fim, está dizendo: você pensa que servir a minha obra é servir assim? Não, servir a minha obra tem que ter sacrifício. E o sacrifício não é pensando na sua posição, nem no que você vai alcançar, nem no que você vai ter de direito. Eu vou me sacrificar e o Senhor certamente vai me colocar lá no pedestal. O Senhor disse: olha, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. E Pedro falou: não, Deus, que isso? Jamais isso vai lavar meus pés. Jesus disse: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: Jesus, não lava só os pés não, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Jesus falou: não precisa. Eu preciso apenas de um coração humilde, que pense nos outros.
Amém? Que Deus abençoe você. Aleluia. Que você venha tomar a mesma atitude de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a vossa a mesma atitude de Jesus. É isso que o Senhor, igreja, está colocando para você nessa noite. Que você seja a atitude de Jesus. Pense no outro. Seja corpo. Eu estava explicando hoje de manhã que um corpo não pode viver sozinho. O corpo tem olho, tem pé e tem mãos. Quando ele deseja se aproximar daquela câmera, ele diz: você está vendo a câmera, olho? Então, eu quero ir até lá. Mas o olho diz: sem as pernas eu não vou. Aí as pernas começam a andar, guiada pelo olho. Mas o cérebro raciocina e, através do olho, vê que tem um obstáculo. E diz: espera aí, câmera. Espera aí, pernas. Tem um obstáculo no caminho. O olho está me mostrando. Então tá, olho. Então tá, pernas. Eu vou desviar. O cérebro diz para desviar. E você desvia. Mas você vai em direção à câmera, porque o olho está fixo lá. E quando você chega perto da câmera, você chegou até ela. Mas para você pegar a câmera, é preciso que as mãos estejam juntas. Você chegou perto, você veio com as pernas, você desviou de um obstáculo, você chegou até o lugar, mas você precisa das mãos para alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso é corpo. Vocês viram que para cumprir uma missão, muitas coisas foram usadas do corpo. O olho, as pernas, o cérebro, as mãos. Vocês estão me entendendo? É isso que Jesus quer de vocês. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Seja corpo de Cristo. Copie a atitude do Senhor.